Olá a todos, Charlene Marante, falando aqui do Templo de Ser, o coletivo do Bem Viver, esse espaço que a gente sempre falou que agrega as energias de um templo, ou seja, uma visão que somos seres espirituais aqui na Terra, mas que acreditamos que o templo é a arte e que a arte cura. Por isso, um coletivo de arte que hoje se transformou também num ponto de cultura aqui em União da Vitória, Paraná, onde estamos. E junto com toda essa movimentação que a gente foi produzindo ao longo do tempo, uma delas foi a roda de conversa sobre benzimentos, que a gente sempre trouxe benzedeiras para fazer aquela troca, aquela partilha de conhecimento com a comunidade e depois os benzimentos. E essa movimentação ela foi tomando uma outra dimensão a partir do momento que eu fui representar o município no Simpósio Internacional do Contestado, e lá eu conheci muita gente, muitos estudiosos, muitas pessoas simples, muitos benzedores, rezadores, pessoas que fizeram do conhecimento a sua voz. E também recebi uma provocação para ir até lá a partir do lançamento desse livro aqui, A Guerra Santa do Contestado, Tintim por Tintim, de Rogério Rosa Rodrigues, Paulo Pinheiro Machado, Alexandre Assis Tomporowski, a organização Delmir José Valentini, Márcia Janete Spig e muitos outros autores que estão aqui dentro e que eu conheci lá. E a partir disso eu compreendi a importância do que a gente produzia no coletivo Templo de Ser e também de tudo que acontece na nossa região com relação a essa palavra, a fé. A fé multicultural, sem dono, sem preconceito. Então, começamos a conectar as histórias e entender sobre toda a movimentação, inclusive do coletivo, pois afinal está aqui o João Maria, né? Que na verdade são 3 personagens na história que no grande coletivo recebe o nome de João Maria de Jesus, mas que são sempre 3 figuras importantes que perpassaram por aqui. Mas também o nosso trabalho aqui no Templo de Ser é também olhar para as mulheres, que também foram uma fortaleza na Guerra Santa do Contestado e na história dos nossos municípios, na história em si. Pois até a própria Monja Coen, quem já viu, já disse quem são elas, afinal, as ditas como bruxas ou benzedeiras, senão as médicas, as primeiras que aprenderam a manipular as plantas, as energias. E a partir desse movimento dessas mulheres veio então os estudos que vinham comprovando, mas quem curava na história, quem sempre fez essa movimentação de cura foram elas. E, inclusive aqui, já para de cara ressignificar, afinal de contas é sobre isso, é sobre a gente olhar com um novo olhar, com abertura de mente e coração e ressignificar e compreender. Afinal de contas estamos já no ano de 2025, minha gente. Acorda! Então, se falando sobre a nossa região, a região do Contestado e a toda essa ligação que a gente fez aqui. Monges visionários, virgens videntes, jovens combativas,
são personagens de narrativas encantadas e ganham nomes santos: Maria, João, José. E é sobre isso. Os monges caminharam, peregrinaram por aqui, aprenderam a nossa cultura, aprenderam com os povos originários como lidar com as plantas. E sim, eles têm um papel visionário, porque eles foram perpassando e ensinando as pessoas a manipular. Mas quando a gente fala da fé, quem sobressalta são as virgens, as mulheres que dedicavam a sua vida a isso e continuam se dedicando. Tanto que a gente fez a solicitação em Porto União, as benzedeiras, e incluímos os homens. Os benzedeiros são patrimônio histórico cultural do município, Porto União, Santa Catarina. E agora estamos buscando a lei em União da Vitória, que vai reconhecer as práticas dos benzimentos também como patrimônio cultural do município de União da Vitória. Isso é um reconhecimento da nossa história, da nossa cultura, é olhar para o nosso povo, para a nossa comunidade, reconhecer, valorizar e dizer sim, nós somos essa mistura, porque quando a gente diz esse sim, é o que estamos reconhecendo, que a gente teve, nasceu, se formou a partir dos povos originários, a partir das nações africanas que estavam aqui, os quilombolas, existia aqui na cidade, nas cidades, nas formações. Vou incluir os ciganos, que muitos conhecem por tropeiros, então na história existe também todo um capítulo, não nesse livro, falando da história dos ciganos, quando a gente busca, porque tem que ter o olhar aberto para conseguir reconhecer as narrativas, quando é cigano e quando é tropeiro e quando é cigano tropeiro. E aí sim, os povos que primeiro vieram para cá, que a gente fala que é o povo branco pobre, que primeiro estava aqui e vivia em harmonia, né? E assim nasceu os caboclos. Depois vieram as outras com novos olhares, que a gente sabe que surgiu os combates e foi se esticando por muito tempo. Então hoje eu começo aqui alguns vídeos para desmistificar, para vocês entenderem todo o trabalho que a gente vem fazendo aqui no coletivo, porque não dá para ser um ponto de cultura que só faz alguma coisinha pontual ali, porque daí a gente seria um ponto cego de cultura, a gente não estaria olhando para a verdade. E esse é um momento de olhar com mente e coração aberto, com consciência divina, de elevação, e desmistificar, olhar para a verdade e dizer, deu ruim no passado sim, mas o que a gente pode fazer a partir disso? O que a gente consegue aprender a partir disso? E esse sim é o nosso olhar cultural, também com consciência para essa temática e para dar continuidade a essa roda, que daí é o exercício do ofício cultural do ato do bem dizer, que toma cada vez mais força, onde a gente consegue olhar principalmente para essas mulheres que estão lá nas suas casas escondidinhas, porque foram mantidas assim, como todo mundo precisa, às vezes, tenho necessidade, quem nunca se benzeu. Mas elas estão lá nas suas casas, né? Vocês vão lá só quando precisam. E daí ainda tem aquela fala, meu Deus, ela não pode cobrar porque é dom. Realmente, eu nunca vi um benzedor cobrando. Sério mesmo, nunca vi um benzedor cobrando. Quando você auxilia um benzedor, seja com comida, seja assim com dinheiro, porque tudo é energia, independente do que você der, você não está pagando pelo dom. Sabe o que você está fazendo? Você está fortalecendo, você está sendo rede de apoio, porque aquela pessoa dedica a sua vida de forma integral àquilo,
porque ela tem a fé que faltou para você. E é sobre isso, sobre a gente conseguir olhar novamente para essa história e ressignificar. Eu sempre dou exemplo, não tenho nada contra, não é sobre, é só para pegar o exemplo, mas os padres, eles recebem, eles têm estrutura, os pastores, eles têm estrutura. Essas mulheres são verdadeiras sacerdotisas, não são? E vivem sua vida. E como você trata elas? O que você fala para elas? Uma vela não alimenta. E é por isso que muitas famílias, o dom vai se apagando, tem se apagado, porque as novas gerações não querem dar continuidade. Elas olham as dificuldades que tem ali e dizem não, se eu não posso ter uma vida digna exercendo o meu dom, eu não quero. E a gente, a partir dessa roda, também está levando essa narrativa, dessa reflexão para você, que faz uso desse serviço, desse dom, do tempo dessa pessoa, que muitas vezes, além de te benzer, é meio teu psicólogo também, te escuta, te acalma, te orienta. Para muitas pessoas, ela é como se fosse a grande mãe da comunidade, é aquela que abraça, que nutre. Então, a partir de hoje, novamente falando, vamos fazer reflexões para que você ressignifique essas narrativas. Além da Guerra do Contestado, estou utilizando esse livro. Existe muita literatura, mas essa é com vocabulário fácil, são de pessoas que estão lá nas suas regiões de todo o contestado. Tem um pouquinho de olhar aqui, por isso eu escolhi esse. E também para que a gente olhe tanto para a história dos monges, que foram 3, para a gente não excluir, e também para a gente incluir, sim, esse olhar para essas mulheres que são muito importantes. Gratidão, Charlene Amarante falando com mente, coração e o divino para você.